povo em missão. Já é tempo de partir, é o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mês missionário de 2025 nos convida a contemplar a esperança que nasce da fé perseverante, mesmo nas noites mais escuras. O tema Missionários da Esperança entre os Povos recorda-nos que a missão não é apenas ação, mas também resistência, fidelidade e confiança, quando tudo parece perdido. Perseverar na fé é permanecer firmes em Cristo, mesmo quando os ventos da dor e da injustiça sopram com força. A missão exige constância. Como ensinava o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, o verdadeiro discípulo não se deixa roubar a esperança, pois sabe que a cruz é parte do caminho do Evangelho. O missionário persevera não por força própria, mas porque se deixa sustentar pela graça. Essa graça é dom, mas é também resposta. Ela floresce quando, como Maria aos pés da cruz, permanecemos firmes no amor. A perseverança na fé é o testemunho silencioso que evangeliza o mundo. É o sim repetido nas pequenas e grandes provações. O sim que constrói a igreja, que renova a esperança do povo e dá sentido ao sofrimento humano. Santa Josefina Baquita, marcada pela escravidão, pela dor e pela libertação interior, é sinal vivo dessa esperança perseverante que brota do amor de Deus e transforma feridas em fontes de luz. É a santa que a Rosalva irá apresentar para nós hoje. Façamos então a nossa oração inicial. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte da esperança que não decepciona, fortaleça o espírito missionário em todos os cristãos, para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo, nossa casa comum, que a graça do ano jubilar renove em nós, peregrinos da esperança, o desejo de buscar os bens eternos e o empenho em promover um mundo mais humano e fraterno. Maria, estrela da evangelização, interceda por nós, junto a Jesus Cristo, o missionário do Pai, para sermos igreja sinodal em missão, testemunhando o reino de Deus até os confins do mundo, rumo à plenitude. Amém. É só no silêncio esse Deus diz, a palavra ouvida tornada a nosso ser. Somos convocados para anunciar aos homens hoje a salvação. Pela palavra somos convocados para anunciar aos homens hoje a salvação. A verdadeira resiliência proporcionada pela força propulsora da fé, a humildade e a força que transforma dor em amor e esperança, é o que nos transmite hoje
Santa Josefina Bakhita. Nascida em 1869 no Sudão, Josefina Bakhita foi sequestrada ainda criança e vendida como escrava. Passou por humilhações e castigos terríveis, perdendo até o próprio nome. Bakhita significa afortunada, nome que lhe deram os traficantes. Mas em meio à dor, Bakhita conservou no coração uma força interior misteriosa, uma esperança que nenhuma violência pôde apagar. Mais tarde, em Veneza, foi acolhida pelas irmãs canossianas, conheceu o Evangelho e descobriu um Deus que a amava pessoalmente. Ao receber o batismo, exclamou: "Agora conheço o verdadeiro Mestre e ele nunca me deixará." Tornou-se religiosa e passou o resto da vida em serviço humilde, irradiando paz, ternura e fé. Morreu em 1947, deixando um testemunho que ecoa em todo o mundo: a vitória da fé sobre o ódio, da esperança sobre o desespero. Canonizada em 2000 por São João Paulo II, Santa Josefina Bakhita é hoje padroeira das vítimas do tráfico humano e símbolo da liberdade espiritual. Sua vida proclama que a perseverança na fé é o maior milagre missionário. A missão cristã é sustentada pela perseverança. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos recorda que o esforço do discípulo não é em vão, mesmo quando os frutos parecem invisíveis. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Santa Bakhita compreendeu isso profundamente. Cada lágrima oferecida a Deus se transforma em bênção. Cada dor se converte em oração. Sua vida nos ensina que o missionário não desiste, porque crê que Deus nunca abandona sua obra. A perseverança nasce da intimidade com Cristo. É na oração silenciosa que o missionário encontra força para continuar. Bakhita rezava em silêncio, muitas vezes sem palavras, apenas com o coração voltado a Deus. Sua fé brotava dessa permanência amorosa, como a videira que nunca se separa do tronco. Perseverar é permanecer, e quem permanece, frutifica. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Essa passagem, que é o lema do mesmo missionário, ressoa com perfeição na vida de Bakhita. Sua esperança não a decepcionou, mesmo quando o mundo a tratava como objeto. Ela acreditou que o Espírito Santo estava em sua história, conduzindo-a à liberdade. A missão também é isso, semear esperança onde tudo parece árido, confiando que o Espírito agirá a seu tempo. A perseverança na fé não é ausência de dor, mas capacidade de atravessar o sofrimento com confiança. Bakhita chorou muito, mas encontrou consolo em Deus. Sua vida mostra que os missionários da esperança não fogem das lágrimas. Eles as transformam em fontes de solidariedade com os que sofrem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, nos diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Esse foi o grande milagre de Bakhita. Ela não deixou o ódio destruir o seu coração. A missão cristã vence o mal não pela força, mas pela mansidão.
O Papa Francisco dizia que a ternura é a força dos santos. Bakhita evangelizou com doçura, mostrando que o perdão é o caminho mais profundo da esperança. A fé perseverante expulsa o medo. Bakhita vivenciou isso sem rancor, porque se sentia guardada por Deus. Sua vida é uma lição para os missionários. Quem confia em Cristo não teme a noite, pois sabe que o amanhecer vem. É essa confiança que alimenta a esperança e dá coragem para recomeçar. Como São Paulo, Bakhita terminou sua corrida com fidelidade. Sua perseverança não foi glória, mas entrega silenciosa. Cada missionário é chamado a este mesmo combate, não contra os outros, mas contra o desânimo. A esperança é a arma que vence o cansaço e renova a dor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus nos promete a salvação aos que perseverarem. A missão não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Bakhita perseverou até o fim, e sua vida continua a inspirar os que enfrentam provações. Sua fé é testemunho de que a esperança se prova na paciência. O missionário da esperança voa mesmo em meio às tempestades, porque suas asas são sustentadas pela fé. Santa Bakhita é essa águia espiritual que aprendeu a subir pelas correntes da dor até encontrar o sol de Deus. Sua vida convida cada cristão a renovar a própria fé numa fidelidade cotidiana. Foi o teu coração, feito de amor, compaixão, para com todo irmão. Bakhita, aquele que é, te manteve de pé nos caminhos da fé. E tira o vazio teu fez, o Senhor que te fez grande na pequenez. O missionário segue adiante mesmo quando os sinais são incertos, porque ele confia naquele que o chamou. A missão, nesse sentido, é o caminho que se percorre pela fé, não por garantias. Ninguém tem garantia de nada. Perseverar na fé é a estratégia para não cairmos no desânimo. É acreditar que Deus caminha sempre ao nosso lado. E é dessa certeza que nasce a força que nos sustenta na caminhada, nos sustenta na missão. Quem confia em Deus aprende a recomeçar, aprende a abrir caminhos novos, a transformar o cansaço em oração. O testemunho de fé é profecia nesse mundo apressado em que vivemos, onde tantos desistem antes da hora. Deus não se esquece de quem persevera na missão. Na oração de hoje, peçamos que o Espírito Santo nos dê coragem e sabedoria para sermos fiéis à missão que nos foi confiada no batismo. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o Evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote e pastor.
recebi esta missão. Onde eu for, serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de cristão. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos então a Deus que nos fortaleça na nossa fé, na nossa resistência, que nós saibamos atravessar a noite da dor para vivenciar a alegria da vida nova. Oremos. Senhor Jesus, Tu que sustentaste a fé de Santa Josefina Baquita nas horas mais difíceis, ensina-nos a perseverar com confiança, mesmo quando o caminho é árduo. Faz de nós missionários da esperança que não desistem, mesmo quando a dor parece vencer. Que cada provação se torne oferta e cada lágrima semente de nova vida. Renova em nós a coragem da fé humilde e fiel, a força que brota da oração e do amor. Como Baquita, queremos dizer: agora conheço o verdadeiro Mestre e ele nunca me deixará. Que nossa missão seja testemunho de fidelidade, de esperança que renasce a cada amanhecer, de fé que permanece quando tudo passa. Sustenta-nos com teu Espírito e faz de nós sinais vivos da tua presença no mundo. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo